Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um Entrevista Coletiva e o programa de hoje nós estamos temos a honra de receber o deputado Dilmar Dal Bosco, presidente do DEM, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, uma das comissões permanentes mais importantes da Casa. Muito bem-vindo, deputado. Cláudio, eu que agradeço. Para mim é um grande prazer realmente estar aqui na TV que é da Assembleia Legislativa. Nos acompanha na entrevista também o jornalista Osmair Thiago. Bem-vindo, Osmair. Um abraço, Cláudio. Eu que agradeço aqui e também a presença do nosso telespectador da TV Assembleia Legislativa. Bom, a ideia desse programa é a gente fazer uma prestação de contas do ano legislativo, do ano de 2015. O deputado, como eu estou aqui, um servidor público, está aqui para atender a população. E nada mais correto do que justamente a gente fazer essa prestação de contas, e o deputado se dispôs a fazê-la. Para introduzir um pouquinho do que foi esse ano legislativo e também o deputado Dilmar Dal Bosco, eu passo a ler um pequeno texto breve para a gente iniciar a conversa. Ele é um dos mais atuantes parlamentares da Assembleia Legislativa. Somente esse ano propôs 1.155 projetos, entre leis, resoluções, indicações e decretos legislativos. Já tem algumas leis promulgadas no Estado. Esse ano, por exemplo, promoveu emendas ao Plano Estadual de Educação e a obrigatoriedade para a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar térmica em edificações do Estado. Parlamentar de segundo mandato, mas com longa vida na política, apoiando seu irmão Dilceu. Dilmar Dal Bosco preside uma das comissões mais importantes da Casa, como já disse, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde passaram recentemente a LDO, o PPA e a LOA, que são vitais para a administração pública. Eu acho que podemos começar por aí, deputado? Como é que foi essa apreciação dessas leis que são tão importantes, O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, que agora define o orçamento do ano que vem, Veja bem, eu acho que a Assembleia discutiu muito, Cláudio. Eu acho que nós, dentro do Parlamento, debatemos. Quando a LDO veio realmente para apreciação na Casa, teve várias emendas. Nós tivemos 150 emendas à LDO. Isso significa que o Parlamento está atento, que os parlamentares estão atentos. Várias emendas propostas por vários colegas deputados, também eu fiz. E nós discutimos muito. Significa realmente que nós queríamos saber as diretrizes e caminhos que o Estado de Mato Grosso ia ter para toda a sociedade mato-grossense. Então ela foi muito bem debatida e discutida. Quais são as diretrizes, qual que é o encaminhamento, de que maneira que nós vamos propor o novo orçamento para 2016. Então este ano 2016, com toda certeza, vai ser bem contemplado, porque a Assembleia foi presente, a Assembleia discutiu. Independente de partido, de sigla, nós estávamos aqui preocupados com o bem-estar da sociedade mato-grossense. O PPA não é diferente. O PPA já é uma discussão mais ampla, que tem que ter bastante conhecimento, porque nós não vamos tratar de 2016. Nós vamos tratar de 2016, 2017, 2018 e 2019. Quais que são as diretrizes realmente, quais que são as ações estratégicas que o governo vai tomar nos 4 anos. Então, veja bem, Osmair, a gente tem essa preocupação e a Assembleia teve. A Assembleia, quando debateu e quis saber o que é que nós podíamos proporcionar de melhorias para 3 pontos importantes, que é a segurança pública, a saúde e a educação. Sabemos que, prioritariamente, é o inverso. A educação tem que ser a prioridade para o governo federal, para o governo do Estado. Mas as ações, as tarefas a serem cumpridas, o resultado da educação ele demora-se um pouco mais os seus procedimentos. A saúde talvez é um pouco mais imediata, desconcentração, abertura de hospitais, como vai ter na grande metropolitana, como vai ter projetos para Confresa, para Tangará da Serra, Hospital Regional de Sinop, Alta Floresta, Colíder, quer dizer, Comodoro, que é a grande preocupação daquela região, que nós apuramos dentro do PPA. Então, a própria segurança pública, ações que já vão ser concretizadas. Nós vamos ter mais homens na rua, o efetivo tanto da Polícia Militar, da Politécnica, do Corpo Bombeiro, da Polícia Civil, que nós estamos contemplando com aumento de repasse a essas secretarias. Então, foi bastante discutida, porque é um projeto de 4 anos. Aí vem a LOA.
A LOA também direciona o que eu acabei de falar, que ela direciona um pouco mais de investimento, a segurança do ser humano dentro do estado de Mato Grosso. Significa que o governo do estado está preocupado com as pessoas, investe mais na segurança, com efetivo realmente, e o próprio orçamento, aumentando os repasses dos orçamentos, criando novas polícias especializadas, como Sinop, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a Delegacia Especializada da Mulher, que abre em Sinop, abre em Sorriso, está o projeto para Tangará da Serra, quer dizer, amplia a saúde da mesma maneira, quer dizer, está na LOA, no orçamento de 2016, que a gente consegue contemplar realmente o interior do estado. Eu acho que quando o governo põe lá nas diretrizes, põe no PPA, no plano de 4 anos realmente de desenvolvimento do nosso estado, que ele traz investimento à sociedade de expansão, desconcentração de serviços, a descentralização dos serviços públicos, que vai estar mais próximo da sociedade. A Assembleia está correta, a Assembleia está junto, acompanhando, colocando emenda, distribuindo recursos para que a gente possa aí atender a sociedade. Nós estamos ampliando recursos tanto para a agricultura familiar, que nós estamos enganjados dentro da Assembleia Legislativa de assuntos pertinentes à agricultura familiar, que é a questão de regularização fundiária, a questão realmente da cadeia produtiva de toda a agricultura familiar. Eu acho que quando o governo investir no pequeno agricultor, no pequeno empreendedor, isso traz para a gente a certeza que desde a LDO, desde o PPA e desde a LOA, o governo do estado realmente quer fazer a diferença. Deputado, o senhor está no segundo mandato, né? Nós estamos conversando com o deputado Gilmar Del Bosco, para você que nos ouve no rádio, 89.5, a Rádio Assembleia. Deputado, o que houve, assim, em termos de diferente, né, do mandato anterior para esse mandato? A gente escuta muito dizer, a mídia repercute, que há uma discussão efetiva das propostas. Isso corresponde à realidade? Quer dizer, realmente houve abertura do governo do estado para discussão e aperfeiçoamento das proposituras do Executivo? Eu vejo o seguinte, a Assembleia, não sei se a Assembleia acordou um pouco mais, ou a Assembleia está participando mais. Eu tenho que valorizar meus colegas deputados, brilhantes deputados estaduais, mas nós estamos discutindo mais, nós estamos presentes mais. Talvez é por quê? Porque o governo do estado, o governador Petax, é mais legalista, cumpre leis. Então, o que nós queremos garantir? Que na lei seja realmente contemplado, que na lei esteja direcionado às ações, às tarefas. Não adianta a gente pôr diretrizes, ações, mas não tem as tarefas que vão ser executadas. As tarefas na finalística, é onde a pessoa precisa, onde precisa estar presente. A Secretaria de Trabalho, Assistência Social, tem que estar cuidando do ser humano, temos que estar presente nos clubes de idosos, tem que estar presente nas APAES, nós temos que melhorar a nossa educação, nós temos que cuidar das nossas crianças, nós temos que ter a comparação da educação privada com a pública, nós temos que ter esse comparativo, nós temos que melhorar a educação pública. Então, a Assembleia, por um governo, vir do Ministério Público, vir da Procuradoria-Geral da União, que ser procurador, ser do Ministério Público Federal, quer dizer, vem para assumir um governo do Estado, um governo que vem de uma mancha violenta, que vem aí de várias roubos e várias falcatruas que aconteceu no governo passado, mas vem da legalidade, um governo que quer trabalhar com a transparência, que quer trabalhar com a eficiência fiscal e quer contribuir ao desenvolvimento do Estado. A Assembleia fala assim, peraí, se com o governador Pedro Tax é a legalidade, e o que vem propondo, desde a LDO, desde o PPA, desde a LOA, que vai ser cumprido realmente, e não vem subestimado o orçamento, e vem um orçamento mais próximos da realidade, tanto para você ver que na própria LDO vinha de um orçamento de 16,35 bilhões de reais, e vem contemplando na LOA de 16 bilhões e 900. Quer dizer, o governo faz realmente um comparativo. O governo propõe, inclusive, um desafio. O governo do estado de Mato Grosso não vê uma crise ali na frente. O governo do estado de Mato Grosso sabe e tem a certeza que Mato Grosso vai crescer. Tem a certeza que o agronegócio não vai parar, que o pequeno empreendedor, que o microempresário, que o médio empresário, que o grande empresário acredita no estado de Mato Grosso. Nós só temos que ter as condições jurídicas para que a gente dê a sustentação realmente a quem quer investir no estado de Mato Grosso. Eu acho que o estado de Mato Grosso está no caminho certo, pela seriedade. E a Assembleia Legislativa discutindo várias matérias. Acho que foi o mais importante que aconteceu realmente em 2015 foi a Assembleia Legislativa participar de todos os projetos e mensagens do governo que veio para casa.
e próprias proposituras de alguns colegas. Então, eu acho que houve bastante debate. Isso foi o mais importante da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor falou de transformações, enfim, modificações devido ao novo governo e a postura também dentro aqui do Legislativo, dessa Casa de Leis. O senhor, um deputado reeleito, já não tem, né, aquela mesma ansiedade quando chega, o que é a Assembleia, o que fazer, enfim, o que eu vou encontrar, como desempenhar minhas ações. Deputado reeleito, segundo mandato, experiente aqui dentro. Muitas alterações e modificações também para esse ano fechado agora, primeiro ano dessa legislatura, para aquela Assembleia anterior. A gente tem que dar os parabéns à mesa diretora, não é fácil e não posso julgar nem culpar ninguém. Isso não é o meu perfil, porque eu acredito que não é o perfil de nenhum ser humano de a gente só jogar pedra. Jogar pedra numa vidraça, a gente não sabe o custo daquela vidraça, o que custa para recompor. Eu acho que nós temos que remodelar. Vem uma Assembleia num comando de 20 anos, não é fácil. É a mesma coisa de um governo de continuidade, aí está o governo federal do PT que está mandando no país há tantos anos. Então, para a sociedade, muitas vezes, é bom a alternância de poderes, é importantíssima a alternância de poder. A Assembleia Legislativa mudou o foco, entrou pessoas novas na mesa diretora que quiseram contribuir, dando também a condição para os parlamentares, mas fazendo de tudo para enxugar, para que possa ter resultado também do dinheiro público à sociedade. Saldo positivo, então, nesse primeiro ano da nova legislatura? Eu acredito que sim, tenho certeza que foi muito positiva. Positiva, e tem que dar os parabéns aos 23 deputados e a deputada. Nós somos em 24 deputados dentro do parlamento, focado numa Assembleia nova, focado no bem-estar da sociedade, focado realmente em diminuir custo e fazer com proposituras da próprio parlamento de devolução de recursos para o bem-estar da sociedade. Então, a Assembleia Legislativa fez uma remodelagem realmente, uma nova gestão. É difícil é um paradigma que se quebra. É difícil você ter todo um conhecimento que tinha os presidentes e secretários anteriores, mas a mesa diretora focou muito em mudanças, focou muito em ter a credibilidade da sociedade. Nós sabemos que a sociedade, se você fizer uma pergunta, o que pensa dos políticos, nós vamos ter um resultado totalmente negativo. Mas você até vem quando usa a tribuna falando que eu sou um ser humano, tenho todos os defeitos também, tenho mais defeitos talvez do que qualidade, procuro trabalhar nas minhas qualidades. A Assembleia tem procurado trabalhar nas suas qualidades. E nós somos detentores de uma das riquezas mais importantes que nós ganhamos de graça, que nós ganhamos sobrenome do pai, da mãe, que nós ganhamos de graça. Nós temos que honrar com isso aí. Eu tenho certeza que todos procuram honrar com isso. E a maioria dos senhores deputados, bem casados, têm a esposa, filhos, e querem honrar, e querem dar o exemplo aos seus filhos. Então a Assembleia focou na questão de uma grande gestão, numa grande família, que a gente realmente debata assuntos pertinentes ao Estado, mas que também mostre a seriedade que a política tem, que nós queremos ajudar o desenvolvimento do Estado, queremos ajudar lá na ponta, queremos melhorar a educação, queremos participar da saúde pública, queremos participar do desenvolvimento da segurança, mas também cuidando lá desde a agricultura familiar, cuidando do esporte, que precisa ter um novo fomento, nós precisamos ter grandes e novos atletas dentro do Estado de Mato Grosso, nós precisamos evidenciar a nossa cultura, precisamos aí ter e pôr em evidência as nossas riquezas que nós perdemos para o evento da Copa aí, mostrar ao mundo tudo que nós temos do turismo. Então nós temos tantas riquezas dentro do Estado de Mato Grosso e não adianta a gente sonhar. Eu sempre tenho debatido com os colegas deputados que nós não podemos estar focados de querer trazer uma grande indústria de automóvel para o Estado de Mato Grosso. O foco nosso não é esse. Nós temos poucas coisas que nós temos que aprimorar elas, que nós temos riquezas. Primeiro, riqueza do Estado de Mato Grosso é o nosso meio ambiente, nosso turismo. Nós temos que investir muito no meio ambiente, temos que investir muito no turismo. Nós agregamos valores ao Estado. Mas nós temos o agronegócio. Nós não podemos ser um Estado primário. Nós temos que ser um Estado de desenvolvimento e industrialização. Não adianta a gente querer trazer coisas que não são focadas no agronegócio. Nós temos que trazer e focar o agronegócio, agregar valores ao agronegócio. Nós temos o minério. Nós somos um dos estados brasileiros, talvez, que mais tem riquezas minerais. E nós temos que desenvolver as riquezas minerais. Nós temos que trazer aqui a lapinação do ouro, do diamante. Nós temos que fomentar isso. Eu acho que o Estado tem que investir isso. Nós temos que trazer indústria têxtil. Nós temos o algodão. Nós somos o Estado que mais produz algodão no país. Nós temos que trazer indústria têxtil. Nós temos que trazer para cá.
Então, tem coisas que nós, a piscicultura, nós estamos aí o primeiro em produção de piscicultura do Brasil. Nós temos que trazer para cá frigoríficos, nós temos que trazer laboratório, desenvolver tecnologia, conhecimento, qualificação do nosso povo. Então, nós temos várias coisas do Estado. Não adianta nós focar numa coisa que nós não conseguimos atrair. Nós temos que atrair o que é peculiar ao nosso Estado. Deputado, 2016 aí, nós estamos sentindo o senhor vibrante, com muita vontade, muita participação, enfim, respirando novos ares. E dentro de uma política assim meio antiga dentro do DEM. Só que o senhor falei, novos ares, nova cabeça, enfim. O senhor assumiu a presidência do Diretório Regional, comandando esse democrata aqui do estado de Mato Grosso, pegou das mãos do Júlio Campos. O Jaime Campos é o seu vice. Como é que o senhor vai comandar a partir de agora, principalmente para essas eleições municipais aqui em Mato Grosso, nesse 2016, como é que o senhor vai alinhar esse democrata aqui no estado? E essa vontade toda, respirando esses novos ares que eu ressaltei, o senhor que esteve com um pé fora do DEM. Osmair, eu confio muito na política, eu acredito na política, eu acho que tudo na vida da gente é a política. Para a gente andar numa rodovia, uma BR, a 174, a 163, na 364, onde isso for andar, tem um sentido do carro ir e vir. Tem que ir lá à direita porque tem uma lei. Se você tem um semáforo, tem uma faixa de pedestre porque tem uma lei. Dependeu de alguém, dependeu da política. Eu vejo democratas e aí, quando eu assumo a presidência democratas, eu me sinto muito feliz, até porque eu achava quase que impossível assumir um partido tão grande, o maior partido de filiados do estado de Mato Grosso, tendo na bagagem uma grande experiência de duas pessoas ilustres, como o senador Jaime Campos, que é o vice, e Júlio Campos, 2 ex-governadores do estado de Mato Grosso. E alguns ainda criticam que já passou a era Campos, já passou a era de Júlio, passou a era de Jaime, mas a gente tem que fazer uma reflexão. Júlio Campos, quando governador, foi o que abriu a 163, levou as estruturas, levou rodovias, MTs, aí a Aripuanã, aí a Vila Rica. Quer dizer, o desenvolvimento do estado de Mato Grosso passou na mão de Júlio Campos. O desenvolvimento energético passou na mão de Jaime Campos. E falar que estão fora da política e já passou a época, olha, eu perdi meu pai tem 4 anos, vou fazer 5. Meu pai não teve 15 minutos de sala de aula, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Respeito todas as pessoas, mas o meu pai era o meu pai. Então nós nunca podemos julgar ninguém. A experiência da vida, ela é muito importante para a gente. O ensinamento, a doutrina, ela é muito importante. Jaime e Júlio deram exemplo à política mato-grossense e dão exemplo à política mato-grossense. Então não é fácil você entrar num partido com grandes líderes e você querer remodelar, oxigenar um partido, não por culpa que eles estão já há muito tempo, não. É porque nós precisamos. Eles precisam, com toda certeza, que o DEM Jovem, a juventude entra para dentro do DEM Jovem, venham participar, entrem para dentro, os universitários entram para dentro da política. A política não adianta criticar, você tem que participar dela, você tem que fazer parte, porque é da política que a gente fomenta, que a gente cria, a gente cresce, a gente muda a lei. Por que o senhor resolveu ficar no DEM? Esteve com o pé fora do democrata, ficou e hoje é a grande personalidade, o nome maior dentro desse partido em Mato Grosso. Deputado, eu vou pedir para o senhor segurar, deixar a curiosidade dos nossos telespectadores e ouvintes, que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fiquem conosco, é rapidinho. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com entrevista coletiva, conversando com o deputado Dilmar Dal Bosco. Para você que está chegando agora, está sintonizando no rádio, Osmair fez uma pergunta para o deputado. Eu vou pedir ao Osmair que repita. Esteve com um pé fora do DEM. Permaneceu, hoje é o grande nome, a maior personalidade do democrata de Mato Grosso como presidente do Diretório Regional. Por que o senhor continuou no DEM e não saiu para outra sigla partidária? Osmair, até eu falei numa reunião com o diretório
Primeira pergunta que eu fiz a quem estava lá, que tinham prefeitos, vice-prefeitos, lideranças do nosso partido, como Israel Rolamento, lá de Rondonópolis, Rolando Trentini, Érico Piana, de Primavera do Leste, Milton Niaso, lá de Terra Nova, Jaime, Júlio, enfim. Eu fiz uma pergunta da seguinte forma, até porque foi evidenciado na toda a mídia do estado de Mato Grosso que eu estaria aí, na criação, que teria possibilidade de criar o PL, estaria indo ao PL. Tendo a janela, eu estaria indo ao PSDB. E eu fiz uma pergunta, quando nós sentamos lá, de que o que é o DEM? Quem é o DEM? E se o DEM tem dono? Aí acharam estranha essa pergunta. Eu falei, porque nós passamos de uma eleição de 2010, eu não tive o apoio do DEM. Passamos a eleição de 2012, onde nós tivemos o senador Jaime Campos com problema de saúde, ficou internado, foi para a UTI, e a esposa candidata, ele se dedicou à candidatura em Várzea Grande. Júlio Campos, problema gravíssimo de saúde, e inclusive da esposa, que nós a perdemos. Então não pôde visitar o interior. Meu irmão, que era presidente do partido, candidato em Sinop. Eu fiquei sozinho andando, onde eu podia andar, para ajudar vereadores, vereadoras, vice-prefeitos e prefeitos do estado de Mato Grosso, para o meu Partido Democrata. Então não tive o apoio realmente do grande partido, das lideranças, para que a gente pudesse eleger. Nós perdemos, município como a Piacás, perdemos por causa de 22 votos. A presença do senador Jaime Campos, tinha certeza absoluta que nós íamos ganhar a eleição, se tivesse ido lá. Então, eu falei sobre isso. Aí, em 2014, nessa mesma reunião, eu pedi quem estava lá para que me falasse para quem que apoiou, qual foi o candidato que apoiou, de qual partido que apoiou. Então, o que o DEM precisa? O DEM também precisa ter no sentimento que os candidatos do DEM são bons. Nós precisamos apoiar os candidatos do DEM, aí cresce o partido. Tem alguns assuntos peculiares aos municípios, onde tem candidaturas locais, é uma coisa típica. Aonde não tem, nós temos que ver a possibilidade de apoiar o partido. Então, essa foi uma indagação. E falei que o partido talvez não me reconhecia como um bom deputado, um deputado médio. E eu tinha o reconhecimento de outros colegas, de outros partidos, de outras siglas partidárias, que a hora que viram uma possibilidade de abrir uma janela e de convidar ou chamar algum deputado, ou convidar alguma liderança, eles o fizeram de imediato. Eu fui convidado pelo PR, eu fui convidado pelo PMDB, eu fui convidado pelo PSD, eu fui convidado principalmente pelo PSDB. Seu irmão hoje está no PSDB, né? Meu irmão foi pro PSDB, porque eles viam em mim, ou talvez eles analisaram que eu seria um médio deputado, um bom deputado, que poderia fazer parte do quadro de excelência dos seus deputados também, ou dos seus líderes políticos. Mas aí o meu partido teve esse entendimento, que falou assim, nós precisamos também de você, fique com a gente, vamos somar, vamos mudar, entra para dentro, assume a presidência do partido e faz a remodelação necessária, agregue mais. Quando eu estava a assumir o partido, eu fiz um balanço de quantos pré-candidatos a prefeitos o DEM poderia ter para a eleição de 2016. Aí nós tínhamos 12 com os prefeitos já do partido. Eu falei, mas vamos mudar. Como só no início da minha transformação, de eu virar presidente do partido, com muitas pessoas que daí eu já fui entrando em contato, só naquele momento já passou de 12 a 37 pré-candidatos. Significa que nós já avançamos. E com toda certeza, falei até na posse, quando eu assumi a presidência, eu entro no jogo onde todos os outros partidos se movimentaram. Fizeram os seus jogos, fizeram gols, ganharam os jogos muitas vezes, e eu estou perdendo. Eu saio com um saldo negativo já no jogo. Eu entro para o campo perdendo. Mas agora eu tenho que fazer o quê? Estratégica, montar uma boa equipe, não quero ser dono do partido, quero fazer parte de uma família do Democrata, onde cada um tem uma missão. Eu conversei com o Roland Trentini de Alto Garço, falei, companheiro, você está no diretório, eu não quero ser dono do partido. Vamos pôr como fosse, eu falei a brincadeira com ele por telefone, como falei com o Érico, como falei com o Israel Rolamento, falei com o Luciano Alencar de Vila Rica, seu Lírio, que é vice-prefeito de Água Boa, falei, olha, eu peguei, para vocês eu posso falar intimamente, eu vou falar o que eu falei para ele, falei, olha, eu peguei um saco de batata com 141 batatas quentes. Eu tenho que distribuir.
Vocês que fazem parte do diretório, você pega 1, 2, 3. Descascar essa batata. E me ajude. Porque só vai crescer o partido se eu conseguir em cada região colocar líderes. Eu não quero ser líder do partido, eu quero compartilhar as lideranças com o partido. Eu não quero ser mais um membro dentro do partido, eu quero ser uma pessoa que agregue ao partido. Eu não posso ser presidente do partido sabendo que outro colega está no diretório do partido e não vai contribuir. Eu quero que ele seja o presidente do partido do estado de Mato Grosso junto comigo. Que lá na região de Rondonópolis tem Israel Rolamento, que ele vai cuidar de Jaciara, Jucimeira, São Pedro, que ele vai cuidar de Dom Aquino, que ele cuide daquela região. Alto Garça, que o Rolando Trantini faz da mesma coisa. Que o prefeito Érico Piana cuide de Campo Verde, cuide de Pochorel, cuide de Paranaíta. Primavera do Leste. E Primavera do Leste, onde ele é a sede. Então tem que compartilhar isso. E com isso eu crio lideranças regionais, de polos regionais. Isso é importante para o partido. Eu não quero ser dono do partido. Eu não sei, a vida pública da gente não depende de mim, depende de Deus. É Deus que proporciona qualquer político, não tem como. Você vai em todos os encontros. Eu participo de diretoria de igreja e vou. Eu vou na missa e posso marcar um monte de encontros. Eu posso marcar uma reunião para amanhã, para depois da manhã, para final de semana, mas só que tem uma coisa, a última reunião não é eu que marco. Não tem como marcar. É só Deus que marca o último evento, a última reunião e o último momento. Não tem como. Então você não pode prever o futuro, você tem que prever a realidade, você tem que prever as coisas, você tem que agregar. Por isso que eu sempre defendo a convivência. Muitas vezes a gente deixa de participar de um evento escolar onde o seu filho participa, você deixa de participar de um evento religioso onde a sua família contempla, você deixa de ir com a sua esposa em algum local, estar presente com seus filhos pela política, não. É porque você não está se dedicando também o seu dia às pessoas mais especiais. Então nós temos que compartilhar isso. Então nós temos que viver o momento, não pode se viver o futuro. O futuro não pertence a nós, pertence a Deus. Então, a política também faz parte disso. Então, nós temos que agregar. Eu não posso ser dono de um partido, não posso ser presidente de um partido, se a presidência não for compartilhada. Por isso que tem 71 da executiva do partido, do diretório do partido, e 21 da executiva do partido. Então, tem que ser todo mundo tem que assumir junto, senão não tem como você fazer um grande partido igual é o Democrata no Estado. Deputado, pensar política, a gente começa a falar realmente, a gente empolga, né? Por quê? Porque é o que o senhor respira todo dia, o senhor vive isso. Agora, mais do que isso, o senhor tem uma atuação parlamentar que é invejável. Assim, realmente a produção que o senhor impôs, o ritmo de trabalho, a gente que atua, que foi fazer o levantamento para ver as coisas que o senhor propôs, realmente são projetos extremamente consistentes, né? E eu queria trazer, primeiro falar da parte ambiental, né, para a gente depois chegar na educação, mas eu queria falar primeiro da parte ambiental, a questão do PRAD, do CAR, quer dizer, o senhor vem normatizando, procurando normatizar, regularizar essa situação. E o senhor falou assim, rapidamente, que o governador Petax está no mesmo caminho, quer dizer, de lá para cá, né, do primeiro mandato para cá, o senhor conseguiu efetivar esse conjunto de leis para que o Estado de Mato Grosso dê esse salto no processo de regularização fundiária, do passivo ambiental? Como é que foi esse processo? Inclusive projetos da legislatura passada do senhor que estão sendo contemplados agora do governo atual, né? É verdade. É por isso que eu falo, e você falou mesmo uma frase bem no início, que entra com aquela ansiedade. O que é a Assembleia? Poxa, eu virei deputado. Primeiro que eu fui escolhido de última hora, realmente, numa convenção. Eu estava sentado lá no Verdinho, no arquibancada, lá em cima, com notebook, fazendo todo o material gráfico do meu irmão, para a reeleição do meu irmão para deputado. De repente, o pessoal, faz favor, você é candidato. Eu falei, como? Aí eu tive que conversar com a minha esposa para cair na realidade. Eu entrei aqui dentro, a primeira coisa que não sei se serve de conselho, mas para mim serviu de base, realmente, participar de todos os debates. São 13 comissões dentro da Assembleia. Eu participei no primeiro ano de 10. Participei de 10. E ainda nas outras 3, enquanto eu estava lá presente para escutar, observar. Entrava um projeto para falar sobre o tamanho da bola. Eu ia discutir para saber se aquela bola ia ser pertinente. Vinha um projeto para falar sobre
cadeira de roda, eu queria saber se a cadeira de roda ia ser confortável ou não. Então eu fui estudando cada coisa. Aprendendo cada coisa. Meio ambiente. Ali, como é que... Quando a Assembleia Legislativa discutiu o zoneamento socioeconômico ecológico do Estado de Mato Grosso, ele viu a característica do Estado. Ele fez um projeto e um estudo do mapa do Estado de Mato Grosso. Eu acho que leis têm que ser pertinentes a isso. O parlamento é para isso. Você tem que pôr um mapa. Fala assim, eu quero criar uma lei para o transporte coletivo intermunicipal. É um mapa. Você quer tratar sobre o transporte coletivo metropolitano? Bom, você pega metropolitano. Mas o projeto do parlamentar não pode olhar o município A, B, C. A lei ele tem que ser direcionada ao mapa do Estado de Mato Grosso. Então o zoneamento tratou disso. E a política florestal do Estado de Mato Grosso, eu trato ela dessa mesma maneira. Como que nós vamos ter a regularidade ambiental? Primeiro, a questão do CAR, que migrou para o SICAR. De que maneira que você possa fazer e ter a segurança jurídica desde o marco regulador, que é lá de julho de 2008, para cá e anterior. Como que regulamenta isso? Como que você faz o seu cadastro no SICAR, no Cadastro Nacional e do Estado de Mato Grosso, da sua propriedade? Importa se você tem 10 hectares, 5, 50, 100, 1.000, 10.000, mas que você esteja o cadastro, você trabalhe com ele e esteja realmente a regularidade ambiental do Estado de Mato Grosso. Então, é pertinente você discutir isso. Então, o CAR, quando você faz o cadastro, depois dele vem o Programa de Regularidade Ambiental, que é o PRA, onde você proporciona ao empreendedor que, de uma maneira ou de outra, ele teve algum delito ou ele cometeu alguma irregularidade, que ele possa fazer esse trabalho de recuperação. Com isso, tira embargos de propriedade, onde o INCRA, muitas vezes, notifica a multa e embarga a propriedade, a própria Secretaria Ambiental. Nós não temos, dentro do Brasil, a pena de morte e a prisão perpétua, porque nós damos oportunidade às pessoas de se reconciliar à sociedade. Se nós fizermos isso a quem tira muitas vezes a vida de outro ser humano, por que nós não vamos fazer com a agricultura familiar, com os assentamentos, com o pequeno empresário, que ele possa ter a sua regularidade ambiental? Para isso, depois, ele faz um termo de responsabilidade onde ele vai cumprir com o que ele está propondo, que é o Programa de Regularidade Ambiental. Isso dá garantia a ele que ele continua produzindo e continua ambientalmente cuidando do nosso Estado e da sua propriedade, ajudando ambientalmente. Então, é um grande avanço ao Estado. A licença, depois tem a licença provisória ou a licença de atividade, que ela é simplificada. Ela é praticamente uma declaratória, onde o proprietário que tem 100 hectares, 50 ele planta soja e 20 ele tem suinicultura, ou tem avicultura, ou mexe o gado leiteiro. Ele vai lá fazendo a propriedade. Eu tenho 100 hectares, 50 eu produzo soja, 20% trabalho em atividades de animais, por exemplo, a suinicultura, a avicultura, enfim. Então ele faz ali uma simplificação. O que eu sempre falei ao governador Petax, a sua equipe, é o seguinte. Primeiro, que nós temos agora que discutir 2016 em diante. Nós temos que pegar o quê? O cadastro, que é esse cadastro simplificado, essa declaração, que se torne dentro do Estado de Mato Grosso uma declaração de imposto de renda. Porque hoje você tem que trabalhar de que maneira que você trabalha hoje? Você tem que ter informação ao INDEA do que você tem. Você tem que ter informação à SEMA por causa ambientalmente. E aí você tem que informar tudo também. A informação que você tem de animal ao INDEA, você tem que informar a SEMA. E a Secretaria de Fazenda, onde você emite as guias da sua movimentação da sua propriedade. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ter um cadastro único. Isso eu estou trabalhando para isso. Quero que o Estado de Mato Grosso tenha um cadastro único. Dilmar Dal Bosco, não reconheço Dilmar Dal Bosco, conheço o CPF. Então você chega dentro de um órgão e fala, o meu CPF é tal. Lá ele vai saber qual a propriedade que você tem, o tamanho dela, o que você tem dentro dela, você planta soja, milho, algodão, o que você tem, qual que é a sua atividade. Então o Estado tem que focar nisso, porque a sua declaração de imposto de renda, se você tem um imóvel na Bahia, em Santa Catarina, no Mato Grosso, Sinop, ou Cuiabá, ou Várzea Grande, onde você estiver, está na sua declaração de imposto de renda. Ela é uma única. Então nós temos que trabalhar, unificar isso aí, porque com isso o Estado ganha muito, o Estado diminui a quantidade de burocracia que tem dentro e facilita para o qualquer empreendedor, para o pequenininho, para a pessoa individual, para todos. Então nós temos que produzir. Então, ambientalmente, nós avançamos muito. O setor da base florestal ficou mais dinâmico, mais simplificado, as coisas têm que ser regulamentadas. O procedimento que a Secretaria de Meio Ambiente faz ao projeto de manejo, ele tem que ser único, ele tem que ser por técnico, tem que ser por engenheiro florestal e tem que ser por proprietário
da sua madeireira ou da base florestal. Então, todos os procedimentos têm que ser mais simplificados, mais determinados, que as pessoas tenham, para a gente não tirar a dificuldade. Nós estamos tendo muita dificuldade ainda de desenvolvimento do Estado. O Estado não desenvolve mais porque nós amarramos. O governo não pode ser impedidor, o governo tem que ser facilitador, o governo tem que cuidar ambientalmente, mas também saber que o Estado precisa de desenvolvimento. Então, eu trabalhei muito nisso. A desconcentração de serviços. Hoje nós temos vários municípios do estado de Mato Grosso, que é desconcentração, é você levar os polos regionais, e a descentralização, você levar as prefeituras. Tem muitas prefeituras do estado de Mato Grosso que eu vinha trabalhando desde 2011. Conseguimos vencer. Hoje tem muitas prefeituras do estado de Mato Grosso que fazem licenças ambientais. Nós temos que pôr a corresponsabilidade aos órgãos municipais. É lá onde que a pessoa põe o posto de gasolina, o posto de lavagem de veículo, onde vai ter um poço artesiano. Então, loteamentos novos, nós temos que também colocar a responsabilidade lá, que é muito mais fácil. Quem mora lá é o prefeito, os vereadores, eles têm que ter a responsabilidade. E o nosso ambientamento tem que cuidar do macro. E para isso o senhor também quer um termo de cooperação técnica entre a SEMA e a própria Empaer, né? Exatamente, que é muito importante. Que nós temos que desenvolver isso. O Estado precisa desse caminho e o Estado está melhorando para isso. Então, nós trabalhamos muito, eu também trabalhando ambientalmente nisso aí para que a gente possa melhorar muito e tenho certeza que nós estamos indo no caminho correto. Tem um monte de coisa que a gente quer falar e o tempo está voando. Né? Então, o tempo está voando, a gente tem que se conter um pouco. Mas tem um projeto especial, na verdade, tenho duas dúvidas. A primeira é a questão da hidrelétrica, que o senhor propôs uma taxa para recolhimento e empreendimento para diminuir, sanar ou mitigar os impactos da obra, e ele foi arquivado devido ao regimento interno, artigo 193. Depois eu queria que o senhor contasse para mim, sim, para a gente, para todos, né, o que foi isso, foi rejeitado, em que momento? Outro interessante da energia solar também. Da energia solar. E eu ainda quero falar do Adote uma Escola. Nós temos, acho que 1 minuto e 35 segundos, não sei se o senhor consegue. Estou brincando. Mas realmente o tempo é curto, né? Espero que o senhor volte mais. Né? Com certeza. Claro. Se o senhor puder falar um pouquinho. Veja bem, Márcio, eu trabalhei muito dentro da Assembleia Legislativa com várias coisas, por isso que eu tenho vários projetos ainda ambiental que eu estou trabalhando sobre destinação de animais mortos, questão dos recursos hídricos, recursos minerais. Eu trabalhei muito a questão da regulamentação. Piscicultura, né? A gente tem projeto de piscicultura do Pirarucu, lá da região do Araguaia. Estou trabalhando a questão do Pantanal, que nós temos que cuidar. Nós estamos perdendo a genética do cavalo pantaneiro, do boi pantaneiro. Aproveitamento da energia solar. Aproveitamento da energia solar que nós vamos fazer. Sol nós temos com abundância aqui em Mato Grosso, né? Tem muito. Então, estou trabalhando com a fotovoltaica, com um projeto. Nós estamos trabalhando e propondo ao governo do Estado para isenção do COFINS, do PIS, das placas para que venham dentro do Estado de Mato Grosso. O Estado de Pernambuco já o tem. Nós estamos trabalhando e foi uma lei aqui sancionada que todas as casas populares dentro do estado de Mato Grosso têm que ter obrigatoriedade já, que vai ter que ter lá energia solar para aquecimento de água. Com isso, nós vamos ganhar e muito, nós vamos economizar energia e vamos baratear para a pessoa que está ganhando sua casa popular. Então, vários trabalhos na questão energética. Coloquei uma lei que nós vamos discutir e vai ter um ganho muito grande para o estado de Mato Grosso. Hoje nós geramos energia nas pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas, vende para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, para outros estados. Cobra-se o ICMS lá no destino e nós não ganhamos nada. Com isso nós estamos discutindo com o CONFAS e a ANEEL para que a gente, no mínimo, fique com a parte. Porque quando tem uma mercadoria, você for comprar uma mercadoria lá em São Paulo, vir para o estado de Mato Grosso, ele fica com 10% lá. E nós pagamos 7% aqui do diferencial. Então, se ele ganha 10%, ele ganha mais do que nós aqui no Estado, não é justo que a nossa energia ele ganhe tudo. Eu também quero partilhar e que a gente divida esse bolo do ICMS, da geração de energia dentro do Estado de Mato Grosso. Fim da contribuição para o aposentado. Eu acho que é o grande caminho. Quem já contribuiu muito para o Estado de Mato Grosso, nós temos que realmente dar essa liberdade a ele que já contribuiu, já fez a parte dele. Não tem como o Estado cobrar de aposentado qualquer tipo de encargos. Nós só temos que retribuir, nós temos que dar. Eu acredito que nós deveríamos não ter lar para o idoso, nós deveríamos ter creches para o idoso, com atendimento excepcional ao idoso. Contribuiu muito a vida inteira, né? E continua pagando ainda. Porque se ele for no mercado e comprar uma caixa de fósforo, ele contribuiu ao governo federal, ao governo do Estado e à prefeitura municipal. Então ele tem que ser bem atendido, porque ele tem um tempo de contribuição já. Ele não é só questão de contribuir ao INSS. Ele contribuiu na compra de uma caixa de fósforo, de um pacote de arroz, de um pacote de sal. Ele sempre contribuiu.
Ele é um contribuinte que tem que ter retorno. O Estado tem que cuidar dele como fosse cuidar de uma criança recém-nascida. Nós temos que ter a valorização das nossas crianças, que vai ser o nosso futuro, mas cuidar de quem contribuiu todo esse tempo ao Estado. Ao Estado de Mato Grosso e ao Brasil. Eu acho que esse foco é importante para quem administra, quem tem gestão. Eu sou executor, eu sou legislador, vou trabalhar sempre com leis pertinentes à contribuição das pessoas que mais precisam no Estado. Deputado, o projeto Adote uma Escola, ele já virou lei, já foi sancionado? Não, ainda não foi. Claro. Ainda não? Não. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Realmente me chamou muito a atenção nessa perspectiva da parceria público-privada. Quer dizer, da gente estar buscando o envolvimento da sociedade nesse processo de educação, que é fundamental, né? Eu acho que o Estado tem algumas coisas primordiais que o Estado tem que preocupar. Para a gente ter aqui campeões olímpicos, nós só temos maneira de investir. Para nós termos a educação de qualidade, que a gente possa garantir à criança a mesma qualidade de uma escola particular, nós temos que tomar atitudes. O Adote uma Escola realmente é para isso, para que as parcerias públicas e privadas entrem para dentro, que a gente consiga garantir a sustentação realmente daquela escola com profissionais. O Estado não vai perder o foco dos profissionais, mas o custo daquela escola de reforma, de ampliação, de melhoria, é as parcerias. Que ela se torne praticamente uma escola quase particular, onde você possa garantir àquelas crianças a mesma qualidade que nós estamos dando às escolas particulares de quem tem condições financeiras. Nós não podemos pegar um ribeirinho que está aí na beira do rio Cuiabá, que não tem condições alguma, porque o pescado cada vez mais diminuindo, o pescador profissional cada vez mais diminuindo o seu pescado, e ele tem que educar seus filhos. E nós temos que dar garantia para ele, que ele tenha uma dignidade, que tenha uma condição de melhorar seu filho, seu neto, que ele possa ter uma projeção lá no futuro. O que nós estamos pensando para gerações futuras? Nós estamos tirando as pessoas do campo, que não estão dando oportunidade. Então nós temos que, com esses projetos, que é um projeto super interessante, eu tenho uma preocupação da inconstitucionalidade, mas eu vejo que serve de base para o governo, para uma nova educação, que serve de base para um novo fomento. Quando lá atrás eu propus um projeto de ter um auxiliar, um gestor dentro dos ônibus escolares, continuando talvez um processo, cuidando daquilo lá, foi tese, foi mestrado de uma professora da Bahia, que veio aqui, inclusive, no Mato Grosso, pegar o meu projeto e trabalhar naquele projeto para fazer o mestrado dela. Então, você vê que o meu projeto era interessantíssimo, o Estado da Bahia foi lá e copiou. Então, significa que a gente trabalha aqui com algumas coisas que dá para melhorar o Estado de Mato Grosso. Só que nós temos que melhorar com isso. O ICMS, quando a gente tem uma carga tributária de certa mercadoria de 10%, se você aumentar 0,5% e destinar ele exatamente ao esporte, que pega todas as federações de karatê, de boxe, de tudo, todas, vôlei, basquete, handebol, futsal, se nós agregarmos isso ao esporte, nós vamos melhorar 100% a nossa saúde, nós vamos melhorar 100% a nossa educação. O que falta é investimento em áreas realmente primordiais ao Estado, e nós temos que fomentar isso. É com leis, e nós temos que trabalhar nessas leis. Deputado, nós estamos caminhando para o final dessa nossa entrevista, e o senhor almoça, janta, dorme política, vamos terminar falando dessa política. Quando o senhor assumiu o DEM agora, aqui em Mato Grosso, o senhor sentou com o governador Pedro Taques também para ouvir o outro lado. Ele prometeu dar apoio para o senhor, dentro da sigla. É verdade. O governador, eu fiquei feliz que o governador Pedro Taques realmente foi na nossa convenção, esse grande encontro que teve, onde assumiu a presidência. E o próprio governador disse uma frase muito importante de que o governo do Estado de Mato Grosso referia ao secretário-chefe da Casa Civil, e estava lá também a secretária adjunta Paola, onde ele falou que o governo do Estado, o governador Pedro Taques, vai estar junto com o Partido Democratas em todas as suas ações e proposituras que queiram colocar vereadores e prefeitos no interior, no Estado de Mato Grosso, todos os municípios, aonde tiver possibilidade de ter o DEM como candidato a prefeito, o governador também fez esse compromisso. Por quê? Porque nós somos totalmente leal, nós somos companheiros, nós vestimos uma camisa, nós saímos nas ruas em 2014 pedindo voto ao governador Pedro Taques. Nosso partido foi fidelizado ao governador. É só essa retribuição, porque nós, nem o senador Jaime, nem o Júlio, nós não temos nenhum cargo dentro do Estado. Nós não temos secretaria adjunta, nós não temos, o partido não tem, nós não pedimos isso. Nós queremos que o governador faça realmente uma excelência de governo
e que ele também retribua agora, nessas eleições agora que está próxima aí, para que a gente possa continuar, crescer mais o partido e o partido estar também fazendo base de sustentação ao governo do Agora, Estado. indo para a sua região, deputado, o seu irmão, que já passou por aqui, também foi reeleito, enfim, vários anos como deputado estadual, o Dilceu Dal Bosco, ele está no PSDB. PSDB. O senhor comandando o DEM. O senhor vai apoiar ele para a prefeitura lá em Sinop, na sua terra natal? Toda certeza, se assim, porque eu vejo a política de forma... Muitas vezes as pessoas falam, eu quero ser candidato a isso. Bem, querer, todo mundo quer. Né? O problema é que a sociedade tem que saber, a sociedade tem que aceitar. Então, hoje, com toda certeza, fizer uma pesquisa dentro de Sinop, o Dilceu está é o nome mais citado. Eu, sim, com toda certeza, vou apoiar meu irmão, toda certeza absoluta. Se o projeto realmente for esse que ele queira, e nós vamos estar juntos, vou estar coeso, nós vamos estar vestindo a camisa, vou estar na rua, vou estar nos bairros, vou pedir voto realmente a ele. Você não tem nem como não ser diferente. Eu amo de forma clara e evidente, é meu irmão, do meu sangue, e eu vou fazer tudo o que for possível para ele. Foi um brilhante, um dos melhores deputados da Assembleia Legislativa. Oxalá, se Deus me permita, eu chegar perto dele, que ele foi um grande deputado estadual. Mas eu tenho tentado fazer o melhor para, pelo menos, honrar com tudo que ele trabalhou dentro da Assembleia Legislativa. E é um dos nomes, uma das pessoas mais preparadas que eu vejo. Agora, ele foi ao PSDB, e o PSDB tem lá 2, 3 nomes também propostos a ser pré-candidatos. Como também o DEM tem nomes. E cogita-se, como é normal de cogitar meu nome também como pré-candidato. Pois é, e se chegar em cima da hora, o Dilceu chega e fala, mano, não vai dar para mim, não é meu projeto, não quero. O senhor encara as urnas pelo DEM? Eu acho que nós temos grandes nomes. Deputado, quero que o senhor responda, né? E também já façam as considerações finais, que a gente já chegou ao final do programa, para a gente poder despedir das pessoas. E aí, se o mano não for, o senhor encara as urnas? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ainda, muitos processos, muitas coisas para acontecer. Eu acho que tem vários nomes, nós temos grandes nomes e bons nomes. Talvez muitas vezes eu sair de uma condição de deputado estadual, quando entrei neste ano, o primeiro mandato um pouco diferente, entrei mais no primeiro ano aprendendo, trabalhando, me dedicando. Esse segundo mandato eu entrei com projeções, eu entrei com trabalhos. Hoje a minha equipe trabalha comigo e sabe o que eu vou trabalhar em 2017. Qual que é o meu projeto para 2018. Então eu tenho uma cadeia de produtos a trabalhar. Eu não entrei, eu estou trabalhando em vários focos. A questão da reforma tributária, estou trabalhando. A questão que eu falei ambientalmente, acho que hoje trabalhando em processos ambientais em 9 projetos. Como que nós vamos fazer com o Pantanal? De que maneira que nós vamos mudar a gramínea do Pantanal, como que nós vamos preservar, de que jeito que entra, muitas vezes por causa da enchente, uma planta danina dentro do Pantanal, de que jeito que nós vamos limpar, de que jeito que nós vamos fazer, como que nós vamos melhorar ambientalmente as beiras de rio, como que nós vamos cuidar do pescador profissional, de que maneira que nós vamos trazer laboratório de espécies nativas, como que nós vamos cuidar da planta, da árvore nativa do estado de Mato Grosso, o reflorestamento dela. Então, eu tenho vários projetos de desenvolvimento. Então, a política não é nós que escolhemos. Então, eu acho que pode ser que a gente perca algum projeto meu que eu quero desenvolver. Mas, se não tiver candidato realmente que possa ter um nome para ganhar as eleições, poderá sim, talvez, eu concorrer à Prefeitura de Sinop. Mas isso poderá. Eu tenho muitos projetos, por exemplo, para o estado de Mato Grosso, aqui dentro do parlamento. Podemos ganhar uma prefeitura de um município totalmente importante de Sinop, o grupo político a qual eu faço parte, mas podemos perder também um deputado mediano, regular, dentro da Assembleia Legislativa. Então, tudo tem que ser analisado. E aí, Cláudio, Osmar, eu quero realmente agradecer a minha TV também, que eu faço parte. Quero agradecer a oportunidade de toda a direção da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, a mesa diretora, por dar esse momento especial para o parlamentar, vir falar dos seus projetos, das suas ações e a gente levar à sociedade. Eu acho que a sociedade mato-grossense precisa de explicações. A sociedade tem que cobrar dos deputados. Nós somos seres humanos, eu sempre tenho falado. Nós somos seres humanos, temos um monte de defeito, mas procuramos trabalhar nas qualidades. Eu só quero agradecer, espero que Deus retribua a toda a direção da TV Assembleia. Eu diria isso, porque da outra maneira eu vou me dedicar aqui dentro para que vocês tenham noticiário, para que nós consigamos aprovar algumas coisas para que a sociedade seja contemplada na sua melhoria, cuidando de cada um.
cuidando do Lar dos Idosos, cuidando da Associação da Criança, dos Amigos da Criança com Câncer, das APAES, cuidando dos ribeirinhos, cuidando do agricultor familiar, cuidando do pequeno empreendedor, que ele precisa da geração de emprego, precisa de oportunidade. Então, nós temos que cuidar das leis que cuidam juridicamente de cada um. Então, nós estamos aqui realmente para contribuir. Quero agradecer de coração, um grande abraço a todos, que Deus ilumine as famílias matogrossenses. Grato, deputado. Grato, Osmair, pela participação. Grato a você pela audiência, por estar conosco. A TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos. E o que a gente faz é isso, levar informação de qualidade, a transparência do Poder Legislativo, é levar para você aquilo que faz diferença no seu dia a dia. Esse programa você pode ver às 7 da manhã, às 13 horas e às 21 horas. E também ouvir na Rádio Assembleia, que é uma parceria com a Rádio Câmara no 89.5. Fiquem com Deus, até a próxima.